A paz, mulheres lindas, maravilhosas na fé, mais uma vez aqui, né? No nosso ensino bíblico, e nós estamos falando sobre aspectos da unção e cura, e hoje nós já estamos na parte 5, e glória a Deus por isso, né? Que Ele tem nos fortalecido, nos capacitado a cada dia. E na última aula que nós tivemos, nós vimos que a palavra de Deus ela é infalível, e no Salmo ali 119, 89, diz que para sempre é o Senhor, a tua palavra permanece nos céus, né? Que Deus, ele é para sempre, né? Deus nunca deixa de existir e que a sua palavra, ela permanece. Então, se a Bíblia diz que é, nós podemos crer que é, né? Que a Bíblia não mente. A Bíblia é o próprio Deus, né? Então, como que Deus vai mentir? Deus não é um homem para que minta. Amém? Então, aqui nós vimos isso, né? Nós vimos que a unção é infalível, né? Que a palavra de Deus é infalível e que ela permanece para sempre, né? Porque Deus permanece para sempre. E hoje nós vamos começar o nosso estudo falando sobre o manto da unção divina. Amém? Mas antes disso, vamos orar? Pai, obrigada, Senhor Jesus, obrigada, Espírito Santo, por este momento, por nos dar, Senhor, uma oportunidade mais de estar aprendendo, de estar ensinando, de estar falando da Tua palavra, Deus. Vem, capacita-me, Senhor, com a Tua vontade, Senhor, que eu possa falar, não só o que eu anotei, Senhor, o que eu estudei, mas o que o Senhor tem para eu falar. Obrigada, Espírito Santo de Deus, toca-me neste momento, Senhor, com a Tua unção, com o Teu poder, para que eu possa, Senhor, falar através de Ti, Senhor. Obrigada, Pai, eu te louvo e te agradeço, em nome de Jesus. Amém? Amém. Então, eu encontrei na Bíblia um outro episódio bem interessante, e que é relacionado com o poder de Deus e as leis que governam essa transmissão. Quais são as leis que governam a transmissão do poder de Deus? Vamos saber aqui nesse estudo hoje, né? E começando, vamos abrir ali em 1 Reis, o capítulo 19, versículo 16 ao 19, que diz, vou ler. Elias, também a Gel, filho de Nissim, ungira os reis de Israel, também a Eliseu, filho de Safate, de Abel Meolá, ungiras profeta em teu lugar. Partiu, pois, Elias dali e achou a Eliseu, filho de Safate, que andava lavrando com 12 juntas de bois. Diante dele, ele estava com a duodécima. E Elias passou por ele e lançou a capa sobre ele. Elias lançou a capa, né, um sobretudo que ele usava, ele lançou sobre Eliseu. Por quê? Porque nós já vimos antes que roupas carregam unção. Amém? Que as roupas transmitem unção. Então, o casaco dele estava cheio da unção de Deus. E quando ele jogou ali, ele transmitiu unção para Eliseu. Amém? E aqui havia uma porção, né, de unção que ocupava aquele casaco. Para uma função de quê? De profeta. Por isso ele jogou em Eliseu. Porque Eliseu era para ser ungido profeta no lugar de Elias. Porque Deus já tinha planos de levar Elias, né? E aí ele queria ungir um novo profeta para substituir Elias. Então ele escolheu Eliseu e foi por isso que Eliseu jogou seu casaco, seu sobretudo, a sua capa sobre Eliseu, para que ele recebesse a unção de profeta que estava em Elias. Amém? E aqui ele fala também que Deus pediu Elias para ungir, né? Aqui aquelas pessoas que ele escolheu com óleo. Por que óleo? Porque óleo representa o Espírito Santo de Deus, né? O óleo, a água, tudo representa o Espírito Santo de Deus. E quando ele ordenava Elias que ungisse alguém com óleo, significava que o Espírito Santo iria passar a habitar naquela pessoa. Amém? Para que a unção de Deus pudesse ser distribuída a todos aqueles que precisavam, né? Que aquela pessoa andasse em poder. Porque quando você anda no Espírito, você anda em poder. Amém? E aí o Espírito Santo capacita a pessoa para aquele chamado, para aquele ministério, né? E havia ministérios ali diferentes. Naquela época havia reis, e reis eram ungidos para aquele ministério, né? De reis. E havia sacerdotes, havia outros, e todos eram ungidos segundo o seu chamado, segundo o seu ministério, e com cada um com uma unção diferente. Aleluia!
Então, ali no ato, né, de Elias lançar o seu manto sobre Eliseu, descrito aqui no versículo 19, significa que o Espírito Santo iria descer sobre Eliseu, né, dando-lhe a unção de profeta como substituto de Elias. Oh, aleluia! E depois disso, Elias passou, depois que Elias lançou o manto sobre Eliseu, e aí Eliseu fez o quê? Começou a segui-lo. Eliseu não conseguiu fazer mais nada a não ser seguir Elias. Amém? Ali em 2 Reis 2, capítulo 2, versículo 1 ao 8, diz: Sucedeu, pois, que havendo o Senhor de elevar a Elias em um redemoinho, ou arrebatar, né? Que a Bíblia diz que ele não morreu, ele foi arrebatado. No redemoinho ao céu, Elias partiu com Eliseu de Gilgal e disse a Elias a Eliseu: Fica-te aqui, porque o Senhor me enviou a Betel. Porém, Eliseu disse: Vive o Senhor e viva a tua alma, que não te deixarei. E assim foram para Betel. Então, os filhos dos profetas que estavam em Betel saíram a Eliseu e lhe disseram: Sabes que o Senhor hoje tomará o teu senhor por cima da tua cabeça? E disse Eliseu: Também eu bem o sei, calai-vos. Que silêncio, não fala nada, deixa quieto. E Elias lhe disse: Eliseu, fica-te aqui, porque o Senhor me enviou a Jericó. Porém, Eliseu disse: Vive o Senhor, vive a tua alma, que eu não te deixarei. E assim vieram a Jericó. Então, os filhos dos profetas que estavam em Jericó se chegaram a Eliseu e lhe disseram: Sabes que o Senhor hoje tomará o teu senhor por cima da tua cabeça? E ele disse: Também eu o sei, calai-vos. E Elias disse: Fica-te aqui, porque o Senhor me enviou ao Jordão. Mas ele disse, Eliseu: Viva o Senhor e viva a tua alma, que não te deixarei. E assim ambos foram juntos, e foram 50 homens dos filhos dos profetas, e de longe pararam de fronte. E eles ambos pararam diante do Jordão, ao Jordão. Então Elias tomou a sua capa e a dobrou e feriu as águas quais se dividiram para 2 bandas e passaram ambos em seco. Amém? Aqui eu tenho para mim que Eliseu já tinha tido a revelação de que Deus iria levar Elias e que ele ficaria no lugar dele. Então, por isso, ele não quis abandonar Elias de forma alguma, para não perder a sua bênção. Amém? E aqui se viu que vários falam para ele: Você já sabia que Deus vai levar o seu Senhor? E ele diz para todos: Eu sei, mas fica quieto. Ele não queria que Elias soubesse que ele já sabia. Não é verdade? Porque quando você pede para alguém ficar quieto sobre um assunto, é porque você não quer que a outra pessoa saiba daquele assunto. Então, ele tinha essa revelação de que ele seria o novo profeta, de que Elias iria, né, que Deus iria levar Elias, mas ele não queria que Elias soubesse que ele já sabia. Amém? Porque eu acredito que até Elias sabia, mas ele não sabia, talvez, que Eliseu sabia. Amém? É um segredo aqui, né, nessa passagem. E muitas vezes ali no Antigo Testamento, a palavra manto, que foi o que Elias jogou, né, sobre Eliseu, significa uma capa, como eu já disse, ou uma roupa extra, né, que joga por fora, que é colocada por cima de outras roupas, né, por cima de um vestido, por cima de uma blusa, para aquecer mais, né. E aqui no versículo 8, observe que Elias tirou seu manto, dobrou-o e bateu nas águas. O manto era uma vestimenta extra, certo? Como um sobretudo, que nós já falamos. E ali, por isso, como Elias era fácil de tirar, que era só um sobretudo, né? Então Elias tirou e pôde dobrá-lo e jogá-lo, lançá-lo, né? Em Eliseu também. Ele dobrou, lançou nas águas e separou o rio, né? Separou as águas para eles passarem, e também ele jogou essa capa antes em Eliseu, para que Eliseu recebesse o Espírito Santo de Deus com a unção de profeta. Amém? Tudo bem até aqui? Vamos continuar?
Então, aqui, na minha experiência pessoal, olhando essa passagem da Bíblia, eu também já tive algumas experiências pessoais, né? Ainda tenho. Sempre que sou convidada a ministrar em algum lugar, eu sinto, quando eu começo a falar sobre a palavra de Deus, até mesmo aqui, né? No momento em que eu estou ensinando aqui para vocês, eu também recebo unção. Eu sinto, é como se algo passasse por cima dos meus ombros e minha cabeça e me cobrisse. E uma paz, assim, uma paz sobrenatural. E como se diz, uma energia forte. E uma coragem de falar sobre Deus. Sai assim de mim, sem eu nem mesmo perceber que fui eu que falei, né? Então, é a unção de Deus. E a unção, ela é algo sobrenatural. Você tá ali no momento e Deus pode lançar a unção sobre você, né? E essa unção é algo sobrenatural e tão maravilhoso que quando ela se manifesta nas pessoas, em alguém, ela tem vários benefícios, né? Para as pessoas que estão em volta de quem recebeu a unção. Pessoas são curadas, pessoas são libertas, não é? Então a unção, ela é poderosa e ela é muito eficaz e beneficente para quem está por perto da pessoa que recebeu aquela unção sobrenatural ali naquele momento, porque ela abençoa muitas outras vidas, né? E se a gente observar ali no texto, né, de 2 Reis, o capítulo 2, o 8, ele diz que também, né, aqui também nós podemos ver um outro exemplo da transmissão da unção por meio de roupas, não dá? Então, e vamos ler? Então Elias tomou a sua capa e a dobrou e feriu as águas se dividiram para as duas bandas e passaram ambos em seco. Novamente aqui, não foi o manto que dividiu as águas, e sim a unção. Assim como também não foram as vestes de Jesus ou os lenços de Paulo que curaram ninguém, curaram pessoas, amém? Foi o quê? Foi a unção. Lembre-se que dissemos que roupas comuns não teriam poder algum sobre ninguém e sobre nada. Amém? Se fosse assim, vamos dizer, os lenços de Paulo eram poderosos, porque os lenços de Paulo curava. Se fosse assim, se roupa por si só curasse alguém, não existia ninguém doente. Era só andar vestido, né? Eu coloco aqui, vamos dizer, eu tiro a roupa para tomar um banho, então eu fico doente. Eu coloco a roupa, eu fico sarada. Não, roupa por si só não tem poder nenhum, né? A não ser de cobrir o nosso corpo, só. E o que tem poder aqui é a unção que emana, né, na roupa. E a roupa fica cheia daquela unção. E é tipo um perfume, né? Quando você passa o perfume, quando você tira a roupa continua cheirando, né? E se o perfume ainda for de boa qualidade, cheira, mesmo depois de lavar a roupa na máquina, você ainda pega a roupa e tá cheirando aquele perfume ainda, né? Porque impregnou na roupa. Assim é a unção, ela impregna na roupa de quem recebeu aquela unção. E ali nós podemos ver que não foi roupas, mas foi o quê? Foi a unção divina. A unção divina que fluiu através daquelas roupas para trazer a diferença, fazer a diferença, né? E ali, além de Elias, outras pessoas também usavam mantos naquela época, né? Entretanto, havia algo mais com relação à capa daquele profeta. O que era? Era a unção divina, né? Era a unção sobrenatural, era um poder sobrenatural de Deus sobre aquele casaco, daquele profeta. Amém? E ali, evidentemente, que o manto, ele tinha absorvido a unção, assim como eu disse, com um perfume, né? A roupa absorve o perfume. Ali também o manto de Elias havia absorvido a unção de Deus. E quando ele feriu as águas se dividiram. Amém? Elias, um grande homem de Deus, né? E ali nós podemos ver que a unção, né? Ela é mensurável, ela tem medida, né? Não é que ela é imensurável, ela é mensurável. Toda unção tem uma medida para cada ministério, certo? E aqui a outra característica da unção no ministério de Elias e Eliseu. Por quê? Porque eles eram ungidos a serem profetas. Amém? A unção, ela não somente é transmissível
como também é mensurável. Já aprendemos isso aqui, certo? Então, ela é transmissível e ela é mensurável, a medida para unção. Amém? Vamos ver aqui em 2 Reis, o versículo, capítulo 2, versículo 9, que diz: Sucedeu, pois, que havendo eles passado, Elias disse a Eliseu: Pede-me o que queres que te faça, antes que seja tomado de ti, antes que ele fosse arrebatado, né? Então, Elias sabia, né? Deixamos certo aqui que Elias sabia que iria ser levado. Amém? E disse Eliseu: Peço-te que haja porção dobrada de teu espírito sobre mim. Ele pediu unção dobrada, ele pediu o Espírito Santo de Deus em dobro. Oh, meu Deus! Coisa maravilhosa, hein? Mas Eliseu pediu uma porção duplicada da unção de Elias. E aqui, de acordo com o texto, Deus o atendeu, certo? Amém? Vamos ler lá? 2 Reis, capítulo 2, versículo do 10 ao 15, que diz: E disse Elias: Coisa dura pedistes. Se me vires, quando for tomado de ti, assim se te fará. Porém, se não me ver, não se fará. Amém? Sucedeu que, indo eles andando e falando, eis que um carro de fogo, com cavalos de fogo, os separou um do outro, e Elias subiu ao céu um redemoinho. O que vendo Eliseu, clamou: Meu pai, carros de Israel e seus cavaleiros. Ele ficou impressionado, né, com o que ele estava vindo. E nunca mais o viu. E tomando das suas vestes, as rasgou em 2 partes. Também levantou a capa de Elias que lhe caíra. E tomou a capa de Elias que lhe caíra e feriu as águas. E disse: Onde está o Deus de Elias? Uau! Então feriu as águas e se dividiram, e elas para um lado e para o outro. E Eliseu passou. Vendo, pois, os filhos dos profetas que estavam de fronte em Jericó, disseram: O espírito de Elias repousa sobre Eliseu. E vieram-lhe ao encontro e se prostraram diante dele em terra. Aleluia, glória a Deus, meu Deus, que maravilha, né? Aqui nós podemos ver que Eliseu pediu o dobro da unção de Elias e este lhe disse: Coisa dura pediste, se me vires quando for tomado de ti, assim será, né? E se não me ver, não fará, não se cumprirá. Ali no versículo 11 é narrado que Eliseu viu quando Elias subiu ao céu em um redemoinho. Então, ao que parece, Eliseu recebeu o que ele tinha pedido, né? Então, se ele viu, é porque ele recebeu a unção dobrada do poder de Deus na vida dele. Amém? Ali, Eliseu, ele se tornou um profeta em Israel, um profeta poderoso, né? No lugar de Elias. E nós podemos ver ali no capítulo 2, 2 Reis, no capítulo 2, o 13, que diz sobre os milagres de Eliseu, tudo o que ele fez ali, né? E a unção dobrada que ele recebeu. Que até os ossos de Eliseu continham unção. Acredita num negócio desse? Será que ele recebeu unção dobrada? Até os ossos dele, depois dele morto, ele ressuscitou um homem depois de morto, só de tocar nos ossos dele. Será que havia poder naquele homem, naqueles ossos? Será que havia poder de Deus? Muito, né? E ali em 2 Reis, o capítulo 20, no versículo 21, diz: Depois morreu Eliseu e o sepultaram. Ora, as tropas dos moabitas invadiram a terra à entrada do ano. E sucedeu o quê? Enterrando eles um homem, eis que viram um bando e lançaram o homem na sepultura de Eliseu. E caindo nela, o homem, e tocando os ossos de Eliseu, reviveu e se levantou sobre os seus pés. Aleluia! Aleluia! Que unção que tinha ali, hein? O morto, jogou o cadáver, caiu no que caiu, já levantou de uma vez, assim, no estalar de dedos, e começou a andar novamente.
né? A unção que estava ali sobre Eliseu, mesmo depois de sua morte, era tão poderosa que ressuscitou um homem morto, só de tocar em seus ossos, mortos, restos mortais de Eliseu. Havia poder, né? Que profeta, ele recebeu realmente essa unção dobrada, né? Que ele pediu, mas ele não abandonou o profeta, né? Até o último segundo. Amém? Por quê? Porque ele se apegou àquela promessa, ele se apegou àquela palavra, ele não deixou ela embora. Muitas vezes nós recebemos uma palavra, nós recebemos uma unção e nós deixamos aquilo embora com o decorrer do tempo, com as dificuldades, com as sequelas, né, de pessoas que nos machucam, que nos querem afastar de Deus, né? Palavras lançadas, e aí nós vamos deixando aquela unção ir embora. Não permita, fica firme na sua unção, porque se Deus te deu, é porque Deus te deu e é porque Ele vai te usar em grande poder. Amém? Então ali, glória a Deus, né? Ali, como você sabe, aqui, como é que a gente sabe aqui que tal coisa aconteceu? Ali, se havia resíduos de unção e de poder de Deus nos restos mortais de Eliseu, né? Nós sabemos, porque a Bíblia diz, amém? E ele pediu unção, né? E ali, mês depois, que a carne do profeta havia decomposto, né? Já tinha se decomposto. E ainda assim, havia unção suficiente para ressuscitar alguém. Elias tinha uma unção, né? Uma porção de unção do Espírito Santo, certo? E ali, né, e sobre si havia unção de profeta, certo? Elias não morreu. Ele foi arrebatado, né? Deus levou ele em vida. Amém? Aqui a Bíblia conta que ele subiu ao céu em um redemoinho, em uma carruagem de fogo. E Eliseu tinha porção dobrada de Elias, mas mesmo assim Eliseu morreu. Por que será, né? Ele não foi arrebatado como Elias. Eu não sei por quê. Eu não sei porque foi assim, não sei porque Deus quis assim. Eu não entendo todas as coisas na Bíblia, né? Mas não vou contra elas. Você entende? Eu não estou no controle da Bíblia. Eu não estou no controle de todas as coisas. Eu não estou no controle do que Deus mandou escrever na Bíblia. Agora, você está? Com certeza que não, né? E só Deus tem um controle total, né? E aqui nós, portanto, nós devemos fazer o quê? Confiar em Deus, né? Confiar na sua palavra. Confiar que Ele promete, que Ele cumpre o que Ele promete, né? Uma vez alguém me perguntou assim, por que a unção não ressuscitou o próprio Eliseu? Eu nunca li na Bíblia, né, que uma pessoa idosa fosse ressuscitada. Sempre foi um jovem, um bebê, uma criança. Deus nunca prometeu que o ser humano não iria morrer. O que ele prometeu aqui é que seus dias se cumpririam. Amém? Que está escrito ali em Êxodo 23, versículo 25 e 26, né? Ele dizia ali que tirarei do meio de ti as enfermidades e o número dos teus dias cumprirei. Certo? Ele não prometeu que as pessoas não iriam morrer. Assim que entrou o pecado no mundo, a morte entrou junto. Amém? E dali em diante a morte passou a existir. Infelizmente, através do pecado. Quando ele entrou no pecado, né? Lá no Jardim do Éden. O pecado entrou e com o pecado veio a morte. Né? Então, o pecado é que traz a morte. Não foi Deus. Por que é tão difícil para a gente entender? Né? E superar uma perda. E entender a morte. E aceitar a morte. Por quê? Porque a morte nunca foi plano de Deus. A morte é plano de Satanás. Nunca foi plano de Deus. A morte veio junto com o pecado. São as consequências do pecado, né? Vem o pecado e a morte entrou junto no mundo com o pecado. E infelizmente, hoje nós temos que conviver com isso, né? E mesmo assim é muito difícil. E é difícil mesmo, porque não foi plano de Deus para nossa vida, Ele não planejou isso. Ele queria que a gente vivesse com Ele eternamente. Mas infelizmente, o homem pecou. Amém? E ali, um outro homem que fora, ali aquele homem, né, que foi jogado
naquela sepultura, né? Mesmo com Elias morto, Eliseu, profeta, morto, ali nós podemos ver que Eliseu, né? Elias não foi morto, ele foi arrebatado, e Eliseu foi morto. Por quê? Porque Eliseu cumpriu seus dias aqui na terra. Foi o que Deus falou aqui, ó, um pouquinho antes aqui, cumprirei os seus dias. Amém? Então, Eliseu cumpriu os dias dele na terra. Então, era a hora dele ir embora, né? Simples assim. Não é complicado. Se Deus cumprirá os seus dias, os meus dias podem ser 70 anos, 100 anos, 200 anos. Quando cumprir os meus dias que Deus determinou para mim aqui na terra, eu vou embora. Amém? Enquanto isso, não. Eu vou permanecer aqui. Amém? Não vai ser uma catástrofe, não vai ser nada. A única questão é que quando cumprir os meus dias, eu vou. Agora, de que forma eu vou? Eu não sei, só Deus sabe. Amém? Não sei mesmo, só Deus é que sabe, né? E é simples assim, simples de aceitar, né? Cumprir os seus dias, você tem que ir embora, porque você não faz parte desse mundo. Você está aqui apenas por um tempo, você não faz parte desse mundo, põe isso na sua cabeça, amém? Você é um alienígena aqui na Terra. Você pertence aos céus, você pertence a Deus, amém? Você está aqui com uma missão, com seus dias contados, tá? Seus dias são contados. Agora, depende do quanto Deus te deu de dias. Amém? E é interessante notar que o homem, ele não ressuscitou até ter contato, né? Com os ossos de Eliseu. Havia ali uma ligação entre a ressurreição e os ossos, não havia? O texto bíblico, ele deixa bem claro que o milagre ocorreu no momento que o homem caiu e tocou nos ossos de Eliseu. Foi naquele momento ali que ele sobreviveu, né? Então, havia algo de especial nos ossos do profeta, pois os ossos mortos por si só não fazem nada, né? Então, o que havia ali? Você lembra? Tá sabendo já? Unção de Deus naqueles ossos, a unção dobrada naqueles ossos. Por isso, cara, quando o cara tocou ali nos ossos de Eliseu, ele levantou de um pulo. O que eu tô fazendo aqui? E já se pôs a andar, continuou a vida dele. E ali, na mesma que havia aquela unção poderosa, unção especial, era a mesma unção que havia nas roupas de Jesus, a mesma unção que havia nos lenços de Paulo. É o quê? Poder de Paulo? Não, poder de Deus. Poder de Jesus? Não, porque Jesus estava aqui como homem. Então, era o poder de Deus sobre a vida desses grandes homens. Amém? E ali, nós já podemos ver que quando Paulo enviava lenços, né, o poder da cura, o poder da unção que estava naqueles lenços, ele curava, né, libertava, fazia maravilhas, né? E isso tudo por causa de quê? Da unção de Deus. Amém? Unção de Deus. E, então, o que nós aprendemos aqui hoje? Hoje nós aprendemos que a unção é mensurável, que ela tem medida, né? Vimos que a unção é transmissível e que a unção é transferível e a unção é tangível, que significa, né? Que você pode ter tato, você pode pegar nela, né? A unção, ela é tangível, perceptível por meio do tato. Amém? A unção tangível, ela é o poder de Deus para curar e desfazer as obras do inimigo. Amém? Na vida das pessoas que estão necessitadas. A unção transmitida, ela efetua a cura em conexão com a fé da pessoa. Não é só a minha fé, é a fé de quem tem a unção com a fé de quem vai receber. Amém? Então, em conexão com a fé daquela pessoa, aí, mais na frente nós vamos falar mais sobre esse assunto, sobre conexão, né? Sobre fé, né? Que você precisa ter duas mãos, né? São duas mãos. Quando você está dirigindo, tem as ruas com duas vias, né? Então, são duas vias. Aquele que recebe, o que dá, o que recebe. Amém? Os dois têm que exercer fé. Amém? E se você pode crer que os ossos de um profeta morto pode ressuscitar alguém, o que um profeta vivo não pode fazer pela sua vida? O que uma pessoa viva com a unção de Deus não pode fazer por você? Muita coisa, né? Se os ossos mortos fez um homem levantar da cova,
com unção. Então, uma pessoa viva, que ela não pode fazer maravilhas na sua vida, com certeza. Amém? E talvez você nunca tenha aprendido, né, como deveria sobre a unção, sobre o poder de Deus. Mas agora você está tendo a oportunidade de aprender comigo aqui, né? E sabemos que esta existe, né? Nós sabemos agora que a unção existe. E nós precisamos explorar mais. Por que a gente tem tanto medo de explorar a palavra de Deus, a Bíblia, o que ela tem para nós? Por quê? Por que tem medo de explorar esse assunto da unção, da cura? Por quê? Né? Muitas vezes nós pensamos assim, mas eu não devo, ou eu não mereço, ou eu não posso, é muito santo para eu tocar. Gente, Jesus deixou aqui para nós. A Bíblia é santa sim, mas ela é para ser explorada por você e por mim. Amém? Porque senão você não vai retirar nada de Deus para você. Porque a Bíblia é o próprio Deus. E se você quer saber de Deus, você precisa ler a Bíblia. Dia e noite, noite e dia, todos os dias. Lê todos os capítulos. Se diz que a gente lê a Bíblia em um ano, mas tem gente que gosta tanto de ler que lê ela muito rápido, né? E tem histórias maravilhosas na Bíblia. Amém? Então não tenha medo de explorar, é seu direito de explorar. Foi para isso que a Bíblia foi escrita, para você ler, reler, entender e receber a unção dela. Amém? Receber poder da palavra de Deus. E aqui nós já aprendemos também, né? Muito. Então, não tem muito mais o que dizer hoje nesta aula, né? Porém, a graça de Deus pela graça de Deus está mudando. Hoje as pessoas querem mais, saber mais de Deus, querem ler, né? Querem saber, não querem só ouvir o que os outros falam, querem saber o que é essa unção maravilhosa. Eu tive curiosidade, quando Deus me usou para curar pessoas, eu tive curiosidade, eu chegava em casa, eu lia a Bíblia, eu ia no ônibus para o trabalho, eu lia a Bíblia. Eu tinha 5 minutos, 10 minutos, 20 minutos de intervalo, eu lia a Bíblia. Eu chegava em casa, eu lia a Bíblia. Eu limpava a casa, arrumava a casa, punha o menino para a escola, ou punha o menino para dormir, e corria, sentava no sofá, punha as pernas para cima, pegava a Bíblia, porque eu queria entender. E eu marcava, não estava entendendo. Um dia, foi assim, de repente de Deus, minha cabeça abriu, e eu pude ver a Bíblia como se eu estivesse dentro da história da Bíblia. E eu pude entender muita coisa. E você também pode ter essa revelação, por si só. Mas você precisa explorar a Bíblia. Amém? Eu imagino que hoje, né, nós sabemos um pouco da unção. E imagino, né, que amanhã saberemos mais, que o mês que vem saberemos mais, que no ano inteiro estudando a palavra de Deus, nós vamos estar sabendo ainda mais sobre a unção de cura, sobre o poder de Deus, sobre o poder da palavra de Deus, que está disponível para nós. Neste Bíblio ou neste livro? Neste livro bíblio, amém? Então fica assim, bíblio, porque eu quis dizer livro, né? Mas é a Bíblia que é o livro mais sagrado, o livro que tem uma instrução, uma história de amor que te instrui em tudo que você vai fazer, que te diz o que fazer, para que você não sofra, para que você não pereça, né? A Bíblia diz, meu povo perece por falta de conhecimento. Conhecimento em quê? É bom ter conhecimento natural, mas é muito bom ter conhecimento sobrenatural. Amém? Porque com conhecimento sobrenatural, o diabo não chega perto de você. Amém? Ele não tem forças contra a sua vida. Amém? Então eu deixo aqui um desafio para você. Vá esta semana, estude a Bíblia. Estude a Bíblia. Estude a Bíblia. Faça dela o seu alimento. Você deixa de comer? Não. Algum jejum. Mas você deixa de comer? Não. Por quê? Porque você precisa do alimento para se manter de pé. A Bíblia é a mesma coisa. Nós precisamos desse alimento para lutarmos as lutas, as batalhas que do dia a dia. Nós precisamos desse alimento para sermos fortes e poderosas aqui na terra. Senão nós vamos continuar aquele gatinho medroso. O gato com medo de água fria. Sai voando, né? Sai correndo. Nós não podemos ser assim. Nós precisamos andar aqui, no Espírito e em poder.
Amém? Louvo a Deus pela vida de vocês. Amo vocês em Cristo Jesus. Deixo essa palavra com vocês. E eu espero que amanhã você saiba mais do que está sabendo hoje. Amém? Louvo a Deus pela vida de vocês. Tenham um dia abençoado em Cristo Jesus.